Olá, boa noite. Olá, tudo bom? Boa noite, boa noite. Aqui tá muito frio, como você pode ver. Friburgo, fazendo valer o nome hoje. Estou aqui de cachecol, casaco. Aí tá frio? Acho que não, né? Você tá mais Eu estou um confortável. pouquinho mais quente, Uhum. porque trabalhei o dia inteiro. E falei, e continuo falando, e estou aqui. Boa noite para todos. Sejam Está bem-vindos, mais quentinho. bem-vindas. Sejam bem-vindos para a nossa conversa. Antes de começar, estava aqui pensando com os meus cachos sobre como foi e como está sendo o nosso encontro, né? Porque a gente se conheceu durante a pandemia, né? Eu nas práticas do corpo, você de alguma forma próxima também, fazendo as práticas do corpo comigo e a gente conversando. E comecei a me dar conta, assim, nesse processo todo, assim, desse encontro que já faz, sei lá, um ano, né? Mais ou menos, já tem um ano que a Isso gente é, tá é. próximo, tá junto, tá se escutando. O quanto que eu já aprendi, já troquei, já descobri sobre esse corpo e sobre as histórias de encontros do meu corpo com o seu corpo, as nossas histórias juntas, né? E é impressionante, né? Porque somos diferentes e ao mesmo tempo convergindo no mesmo caminho quando se trata sobre saúde, autocuidado, Uhum. refletindo sobre o mundo, né? Nossas conversas sempre são muito longas, mas a gente jura que não vai ocupar muito tempo de vocês. É, o que nos une na realidade, assim, bem profundo mesmo, é uma crença e uma vivência muito forte, porque cada um de nós tem uma vivência tanto de todas os nossos conteúdos e nossos sentimentos e um grande amor pelo trabalho com pessoas, mas ao mesmo tempo uma consciência de que nada disso seria lindo e belo na nossa relação se a gente não acreditasse que o corpo, um ente, um ser ou um objeto, às vezes a gente nem sabe que ele existe, arrastamos o corpo pelo mundo. E o corpo como um templo, o corpo como uma usina energética, o corpo como um grande container de todos esses seres que habitam dentro de nós. Então, a gente acredita muito no poder do corpo, na consciência de vida que o corpo nos dá. E isso nos Afinal, juntou, né? afinal de contas, né, Rosa, um corpo não é só um corpo, né? A gente tem camadas profundas e camadas que a gente às vezes ignora, mas são todas conectadas, estão todas próximas uma das outras. E é esse, talvez, o barato dessa conversa aqui de hoje, para a gente ir identificando, né, para a gente ir, talvez, entendendo o que é ser presente, como essa busca, eu acho que humana, né, de estarmos aqui presentificados, inteiros diante das nossas tarefas, diante da vida, diante da nossa existência. Então, eu acho que o, 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 o tema vai levar a gente para esse tipo de reflexão. A gente não tem aqui a pretensão, acho, de dar respostas, mas de alguma forma trocar e entender aí junto com vocês também que estão podendo falar e trocando com a gente aí caminhos possíveis para a gente estar presente no mundo, para a gente poder, principalmente nesse momento da pandemia, né, buscar uma reflexão mais profunda sobre a nossa existência como ser humano e a nossa existência individual e particular no mundo, né? Estamos vivendo, por mais que sejam diferentes, né, casos diferentes, histórias diferentes, uma história que passa por todos, né?
Estamos falando sobre vida e morte diariamente, a cada instante. A cada Isso instante. é uma oportunidade, né? E, ao mesmo tempo, uma oportunidade que eu falo, um terreno fértil para reflexão, mas, ao mesmo tempo, muito peculiar e, às vezes, muito dolorido, né? E quanto falar sobre o corpo nesse momento, esse corpo que a gente põe ele muito sofrido por 12 horas sentadas numa cadeira, tendo que responder e operar para fazer as coisas. Na multiplicidade de demandas que a gente tem, na atenção para onde a gente dirige toda a nossa energia e estamos trabalhando. Aquele medo lá atrás que está ali, que meu corpo pode terminar. Então, aonde nos leva essa consciência de corpo? Nos leva diretamente a um estado, a uma possibilidade de poder responder a um monte de demandas que está sendo feita para nós. Estamos falando muito de felicidade, estamos falando muito de propósito, estamos falando muito de presença, estamos falando muito de reinvenções. Mas tudo isso está dentro de nós, contido no nosso corpo, inscrito em cada célula, marcado em cada músculo. Está na nossa respiração, está no nosso movimento, está no nosso deslocamento daqui para lá, está em todos os momentos. Eu posso dizer, por exemplo, que eu acordei hoje me sentindo muito triste. Eu posso acordar e levantar e dizer assim: bom dia, dia, você está luminoso. Oh, que frio mais gostoso que me está trazendo essa possibilidade de poder eu me acalentar. Eu posso estar acordando hoje morta de ódio e de raiva por algumas coisas que aconteceram comigo. Eu posso estar no auge da felicidade. Eu posso estar me sentindo ameaçada, porque nesse momento, o que nós vivemos? Estamos vivendo uma paranoia, que está aqui, ó. Tem um bichinho que está aqui e ele nos persegue. Além desse bichinho que nos persegue, temos pensamentos que nos perseguem, vizinhos que a gente não se dá conta que também me perseguem, situações que são persecutórias. E estamos vivendo tudo isso. E quem recebe e opera e responde por tudo isso? É o nosso corpo. Porque ele sofre na explosão de vitalidade ou sofre na opressão da circunstância. E esse nosso corpo, por que falar de corpo? Pouco falamos dele. E às vezes, se eu me lembro da minha história, as proibições que a gente tinha de corpo. Né? A minha mãe falando quando a gente saía com nossos amigos: beijos e abraços não geram filhos, portanto, você só namora da cintura para cima. E a gente se dividia no corpo e temos comando para nosso corpo. Né? Então, conhecer nosso corpo e ser presente, não para fora, mas, em primeiro lugar, ser presente para dentro, para nós mesmos. Para isso, eu acho importante duas palavrinhas, né? Uma é escuta, o quanto que a gente consegue ouvir o nosso corpo, ouvir as nossas sensações, ouvir como os nossos estados, as nossas reações diante dos lugares, dos ambientes, das situações em que nós somos colocados. Essa escuta, que é uma escuta mais profunda, que exige não só escuta, a gente tinha falado outro dia sobre isso, Rosa, uma outra palavrinha junto com essa palavra escuta, que é conhecimento. A gente precisa de alguma forma, porque para a gente ir em busca desse alargar, dessa visão sobre o nosso corpo e sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, a gente precisa de escuta e conhecimento, ferramentas que possam, de alguma forma, fazer com que a gente consiga confluir e entender
as coisas que vão se manifestando ao longo da nossa vida. E tem uma coisa que acompanha a gente desde o primeiro momento em que a gente saiu lá por aquele portal mágico chamado existência, até o momento agora, que é a respiração. Eu acho, e a gente ouve até em algumas, na yoga mesmo, fala muito sobre isso, a respiração como esse lugar, na meditação, como esse lugar de centro do nosso corpo. Pensando na respiração como essa troca entre o externo e o interno, dessa nutrição do nosso corpo, que acontece desde a primeira vez que você se manifestou nesse mundo, e que agora está acontecendo, e que vai ser a última coisa que você vai realizar. E ele acontece de forma espontânea. E a nossa respiração acompanha as nossas emoções, né? Você que está aí sentado vendo a gente, ou lavando louça enquanto a gente está aqui conversando, batendo papo, observa a sua respiração. Ela tem uma dinâmica, ela tem um cadenciar, ela está acelerada, ela está tranquila, né? E quando a gente lança foco aí para a nossa respiração, a gente de alguma forma presentifica. Meu pensamento não fica no que aconteceu, nem no que vai acontecer. Eu estou aqui comigo, com o meu corpo. Eu acredito que uma das ferramentas seja o conhecimento da sua respiração, né? Porque o conhecimento da sua respiração também vai fazer com que você entenda as cadeias musculares, com que você entenda as espirais que existem dentro do nosso corpo, né? E isso vai fazendo com que você ganhe qualidade, né? Qualidade não só de estar dentro dessa casa, da casa-corpo, mas qualidade na troca, porque você vai ter escuta não só de você mesmo, do seu corpo, das suas sensações, mas do ambiente. O tempo de falar, o tempo de ouvir, o tempo de amadurecer algum pensamento para que ele consiga se manifestar. Então, trago aqui para a roda da nossa conversa a respiração e convoco todos vocês que estão assistindo que levem a consciência de vocês para a respiração, para que a gente possa estar aqui presente nessa conversa. Uhum. E como essa nossa respiração, ela expressa, né, ou se conecta com uma série de comandos que a gente recebe ao longo da vida, ou numa série de conclusões que a gente tem sobre nós. Se nós, por exemplo, imaginamos que nós somos assim muito poderosos, muito fortes, que vamos a enfrentar a vida com muita garra e não vamos cair nem despencar, porque o mundo nos pede muita força, nós vamos respirar como? Vamos respirar fazendo e seguro aqui. Mas não vou soltar para poder me relaxar. Pensem como esse comando de ser forte vai nos fazer com que a minha respiração o tempo todo esteja contida e eu não consiga fazer uma respiração que solte o ar, para eu relaxar o ar. E nesse movimento harmônico de entrada e saída do ar. Se eu estou acelerada e desesperada, com diálogo interno, com preocupações, eu não consigo nem falar, porque não estou respirando mais. Uhum. Porque estou tão alucinada com essa velocidade. Então, e como a experiência da vida, porque agora você falando, como a experiência da vida é impermanente, né? O corpo não tem como estar do mesmo jeito sempre, o que a gente faz para recuperar o centro? Para a gente conseguir ganhar essa escuta e estar presente? Entendendo que ser presente, estar presente, é um estado de consciência plena de como eu estou e como eu funciono, do que eu estou sentindo e do que estou desejando, e da apropriação do ambiente onde eu estou, e a percepção de onde estou. Se nesse momento você fizer somente assim, está na tua casa, você diz, conheço minha casa de ponta a ponta, e eu te pergunto, você descreve o que tem atrás de você, sem olhar. E você vai descrever agora o que estava atrás de você, sem olhar.
E quando você se vira, a tua descrição, será que ela é exatamente o que é? Quando nós estamos presentes, nós conseguimos ver. Quando nós estamos presentes, nós conseguimos escutar. Quando estamos presentes, estamos nos apropriando do nosso pensamento. Quando estamos presentes, sentimos o cheiro do ambiente. Quando estamos presentes, sentimos o sabor da vida. Consigo degustar a vida. Né? Por que a gente fala sobre o sabor da vida? Porque quando estou presente, eu sei que esta circunstância me deixa com um sabor doce, ou me deixa com um sabor amargo. Estar presente é ter exatamente essa consciência do que está ao meu redor e eu estou aqui plena e inteira. Mas seguindo o que o Márcio estava falando, né, que o importa é refletir bastante sobre esses aspectos, e para nós irmos ganhando consciência do que é o corpo. Mas, eu colocou fico, uma eu fico coisa pensando, Rosa, que em cima sobre de... os caminhos, né? Os caminhos para ser presente. Os caminhos para ser presente, né? Então, tem uma coisa que eu falo muito, enfim, quando eu estou dando aula, quando eu estou numa troca com um grupo, com pessoas, é que a gente não pode, não existe um lugar onde a gente faz atividades que cuidam do corpo. Cuidar do corpo é diário, é desde o momento que você se levanta, né? Porque você está em busca de um bem-estar interno, um bem-estar com você mesmo, para que você consiga ter um dia saudável, né? Lógico que existem práticas que vão fazer com que você, vamos dizer assim, vou usar essa expressão, né, que é bem... deu o pulo do gato, né? Consiga ter uma atenção e uma percepção maior do seu corpo. Mesmo assim, no entanto, se você não praticar uma escuta mais profunda de você mesmo, né, você não consegue, nem na prática, absorver, se desenvolver e estar aberto à troca, né? Eu já vi muito isso acontecer, né? Assim, uma prática em que você fala, nossa, essa prática me deixou super introspectivo, toquei em espaço, não sei o quê, e uma outra pessoa olha para você tipo, gente, eu não sei o que está acontecendo comigo, não me aproximei, né? Lógico que existem as afinidades, mas existe também os espaços de abertura e de troca. Quando você estava aí falando, Rosa, eu fiquei pensando um pouco nesse corpo que acorda e vive o dia, sabe? Assim, cada dia, tipo, hoje eu acordei muito cedo porque eu tinha um compromisso, e aí, assim, o meu corpo que vai dormir já é um corpo que tem que estar, de alguma forma, preparado para entender, dizer assim, eu vou acordar cedo, então eu preciso dormir profundamente esse pedaço de tempo que eu tenho aqui, e eu vou tentar fazer com que o meu dia, se aquela atividade for uma atividade desgastante, venha se recuperando para que a minha energia de presença esteja a 100%, ou pelo menos perto do que eu gostaria, para estar aqui, por exemplo, nessa live, numa troca com não só com você, mas com um grupo enorme de pessoas, ou com pessoas que possivelmente estão aqui. Isso, Né? e esse primeiro, isso que você está colocando, para mim, esse é um primeiríssimo passo, né, da nossa presença. Esse primeiríssimo passo significaria eu tomar ciência e consciência de que corpo é esse em que eu funciono. Sim. E como essa funcionalidade do meu corpo, ela me ajuda. Eles são uma variável interessante, porque se eu tenho
alguma dificuldade, ou algum problema corporal, ou por um acidente, ou algum nascimento, ou alguma falta, ou alguma coisa, né, rapidamente estou me reportando o menino que escalou essa montanha na Itália, né? E este menino que tem 16 anos se prepara desde os 4, com o sonho de escalar uma montanha, só que ele não conseguia andar, nem tinha um pulmão que suportasse esforço, né? Mas ele consegue conversar com seu corpo, ele consegue conhecer seu corpo, consegue estar atento aos limites do seu corpo. E dentro desses limites, ele mesmo cria estratégias de movimento, Exatamente. estratégias de expressão, estratégias de força, e ele consegue chegar na montanha. Quando todo mundo falava que ele não iria nunca chegar a fazer uma escalada. Conhecer o Então, seu corpo permite com que você descubra estratégias para chegar onde você quer chegar. exatamente. E aí, parece que nosso corpo, em algum momento, nos limita. E é Mas legal, isso agora, é um conhecimento físico. exatamente, o corpo biológico, né? Estamos O corpo falando desse corpo biológico. biológico. Desse corpo biológico. Agora, eu te pergunto, como você cuida do seu corpo biológico? Como Ah, você... íamos Como que chegar aí. você... é cuidadoso com ele. Como que você percorre ele, como você escuta ele, né? Eu acho que Pessoalmente, todo mundo me pergunta, Rosa, com essa idade, como que você fica resistindo 14 horas de trabalho? Porque gosto, idade. né? Idade, né? 81 vou fazer. Então, com essa idade, Rosa, o que você faz? Uma das coisas que eu faço, amando meu corpo, né? É agradecer meu corpo. Todas as manhãs que eu acordo, eu digo para meu cérebro, obrigado por funcionar. Obrigado, meus olhos, por ver. Obrigado por eu ouvir. Obrigado por estar batendo no meu peito e me fazendo respirar. Obrigado, Tem, obrigado, obrigado. Essa gratidão que você tem a essa máquina que te mantém vivo. tem uma Os coisa, Rosa, cuidados que que me você veio faz. agora, é até um livro bem bacana, agora eu não vou lembrar o nome acho que é uma autora, chamado Corpo Fala. Você deve conhecer, lógico. Mas é bem bacana pensar que assim nós somos partes e nós somos um todo, né? Nós temos músculos, ossos, né? O nosso corpo esqueleto, um corpo músculo, vísceras, órgãos internos, veias, sangue, articulações, coluna. Nosso corpo ele é uma engrenagem, né? Assim, e dentro dessa engrenagem, cada parte do nosso corpo tem funções diferentes para a nossa mobilidade e para a nossa existência. E isso é maravilhoso. Se você deitar no chão e perceber que seu coração está batendo, o sangue está circulando, o pulmão está respirando, os órgãos internos estão trabalhando, sem você fazer nada. E tudo está se transformando, porque o nosso corpo é impermanente e ele está aqui. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Eu acho um pensamento interessante. Na verdade, o nosso corpo é feito de coisas que existem nesse planeta, né? Então, assim, nosso corpo, cada pedacinho dele, a gente se alimenta de coisas que vêm da Terra. E depois a gente volta para a Terra. E esse corpo que aqui está manifesto já ocupou outros corpos, provavelmente, não só necessariamente de seres humanos, mas de bichos e outros seres, né? Porque eu me alimento de coisas que vêm da Terra. E ele está aqui reunido agora, nesse instante, para que eu possa me expressar e conversar com você e ser presente, e ser integral, né? Isso é de uma riqueza de agradecer mesmo, né? De agradecer. Mas aí tem alguma coisa, porque é um desafio quando nós estamos falando de ser presente e falando do nosso corpo e essa presença do nosso corpo. Só que o corpo, ele tem conteúdos, esse meu corpo, né? Ele tem conteúdos.
Então, eu posso dizer assim, meu corpo sente e expressa o significado das coisas. E o que é esse significado das coisas? Expressa aquilo que é bem-estar ou mal-estar, é prazeroso ou desprazeroso. Meu corpo expressa a emoção. Ele sente a emoção. E Ele opera na emoção. a expressão disso pode ser uma dor. Estou sentindo uma dor no meu ombro direito. E aí não me lembro de ter me machucado, mas eu estou sentindo muito forte uma dor no ombro direito. Como o corpo fala, tem a ver também com as nossas emoções. Lógico, pode ter a ver com uma prática, alguma coisa que a gente fez. Mas o nosso corpo está sempre refletindo esse lugar, né, das emoções. E as emoções são aquelas que vão dar significado às coisas. Se uma emoção é desprazerosa, ou uma circunstância desprazerosa, e meu corpo opera em essa circunstância, e aquilo não é prazeroso, o significado daquela circunstância não vai ser prazeroso. Exatamente. Ao inverso, se aquilo é prazeroso. Então, vamos falar de algumas emoções que são muito claras e os efeitos dela dentro do nosso corpo. O que opera, como o medo? O medo, o que faz o medo? Deixa eu só abrir um parênteses, que você abriu essa janela e eu acho importante dizer. Por isso a importância de, ao longo do nosso dia, a gente descobrir como zerar o corpo. Zerar para recomeçar. Porque senão a gente começa já de um lugar, por exemplo, eu fui estacionar o carro e nesse estacionamento tive algum problema para estacionar, me desentendi com alguém, aí vou para uma reunião. Nesse percurso, se eu não descobrir como zerar, eu vou levar o problema para dentro da reunião. E aí isso está no corpo, está na respiração. Então, descobrir como zerar é muito importante, né? Para que a gente viva o momento presente, deixando as coisas que passam lá atrás. Porque quando isso não acontece, nós vamos criar para nosso corpo outro sinal, o sinal das sensações. E aí vou com a sensação de que tem gente que me persegue. Aí vou com a sensação de que eu não sou tão bem aceita. Eu vou com a sensação de que estou sozinha e tem um oco aqui dentro. Ou estou com uma sensação de que alguma coisa vai acontecer de ruim. Ou eu carrego sensações. Tanto posso estar carregando sensações negativas ou positivas, e elas podem me ajudar ou não a avançar, ou me paralisar. Como que eu, zerando, né? Eu vou zerar a circunstância. Eu posso, no processo de presença, eu me preparar estados que gerem sensações de facilidade, de capacidade, sensações de expectativas positivas, sensações de esperança, sensações de possibilidades, sensações que eu posso criar em mim. Isso também nos reporta. Diga. Tem uma imagem que me veio agora, né? Que a gente chegou a falar sobre isso, né? Rosa, eu acho que cabe nesse momento, que é a janela de Johari, né? Que é como eu me vejo, como o outro me vê, como eu e o outro nos vemos, o que o outro vê e eu não vejo, né, em mim, e aquilo que nem eu e nem o outro vê, que está escondidinho lá dentro de mim, que são potências que eu preciso ir aflorando e descobrindo. Pensando nesse movimento da janela de Johari, né, são 4 janelas, como eu me vejo e o outro não vê, como o outro vê e eu não vejo, como o outro me vê e eu vejo, e a outra é como nem eu nem o outro vê. Pensando que a gente está vendo só uma parcela, né? Está vendo só um pedaço, está vendo só por um ângulo. Então, a gente pode sempre, sempre escolher os óculos que a gente quer colocar para enxergar uma situação, né? Quero botar uns óculos escuros, quero botar uns óculos de, sei lá, uns óculos de grau para enxergar mais de perto, né? Então, assim, mas é muito, principalmente nas emoções, vou chamar de emoções fortes, mas a gente pode aqui mapear o que seriam essas.
principalmente o que tira a gente do prumo, o que tira a gente do estado de presença, o que tira a gente, que muda a nossa respiração. Por exemplo, alguém que traz alguma coisa que me deixa muito chateado, muito invocado. E aquilo, esse muito chateado que eu falei, já é alguma coisa que eu botei aqui na testa, ó, muito chateado. E aí, como é que eu transformo isso para conseguir enxergar aquilo de uma outra forma e entender por que o outro talvez esteja se posicionando daquele jeito, né? Eu acho, e eu estou falando eu acho, porque eu também estou no mesmo mar que todo mundo, tentando aqui descobrir de que forma que a gente encontra caminhos, talvez só na respiração a gente encontre espaço de escuta, respira. Silencia. Silencia, porque repete de isso novo por mim, sabe? Né? É porque esse silêncio, na realidade, eu chamo ele do meu estado de atenção. Eu só posso entrar em estado de atenção na hora em que eu estou com esta percepção de que eu estou no ritmo da vida. Inspira é vida, expira é morte. Inspira é vida, expira é morte. Então, eu estou fazendo entrar vida e deixando sair aquilo que não serve. Este estado é que me coloca na primeira condição da presença, que é estar num estado de atenção pleno para o que está ao meu redor. Exatamente. Para depois conseguir produzir em presença um estado de intenção. Aqui eu quero conseguir alguma coisa. Aí eu construo uma intenção para aquele contexto onde eu estou. E saio dele e vou para outro. Agora, se meu corpo não me ajuda a isso, eu vou entrar em registros anteriores. E aí vamos entrar em uma coisa importante que você abriu e que eu quero pegar, que são as imagens, né? Então, se eu quero estar num estado de presença, meu corpo, meu cérebro, ele, a cada palavra que acontece, a cada estímulo que aparece, a cada coisa que está na minha frente, ele começa a fazer imagens. Que imagens eu tenho do meu próprio corpo, né? E olha, nós mulheres, quando nos olhamos assim, nos nossos corpos e nas exigências que o mercado nos coloca, de que temos que ser esbeltas, bonitas, não sei o quê, papapá, nos peitos poderosos, né? Oh, my God, né? Isso eu digo para vocês que é uma dor quando a gente tem essa... Quando eu cheguei no Brasil, eu vi uma mulher no alto de um carro alegórico, e essa imagem entrou em mim, porque foi música, som, movimento, cores, e uma mulher desfilando num carro alegórico nua. Essa mulher parecia uma estátua de bronze maravilhosa, com um corpo escultural, e eu falava assim, um dia eu quero sair na escola de samba, no alto de um carro alegórico, deslumbrante, e toda aquela torcida nessa arquibancada gritando meu nome. Ah, que louca! Né? Então, a gente cria imagens a respeito de si, mas depois de 5 filhos, e passando o tempo, e se olhando no espelho, você olha e diz assim, não posso ser nunca Pinar. Mas como eu vou aceitando a partir dessas imagens que eu vou construindo de mim mesma na passagem do tempo, todas essas formações ou deformações que a gente vai sofrendo, qual é a imagem que eu tenho do meu corpo? E do meu corpo no meio, do corpo num território, no corpo com outras pessoas. E aí esse corpo que você está abrindo, né? Vamos dizer assim, a gente abriu 2 portinhas, né? Uma foi do corpo biológico, aí a gente falou desse corpo, como é que é mesmo que você falou agora, emocional. Rosa? O corpo esse emocional. Corpo imaginário. O corpo imaginário. E aí eu acho que todos eles têm um quartinho ligado no outro, como a gente mesmo falou, e tem um que dá no corpo identidade, no corpo história. Por exemplo,
eu nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Eu tenho descendência italiana, mas os meus pais são mestres de capoeira. Tudo isso faz parte da minha história, né? E aí, às vezes, por mais que a gente queira negar uma história, a história se faz presente, né? Não é o meu caso, mas estou dizendo assim, tem pessoas que às vezes negam a história seguindo caminhos que não acolhem o seu passado, né? Não quer dizer que a gente não possa ser outra coisa, né? A gente sempre pode ser outra coisa, mas é sempre a transformação do que somos, né? Nosso corpo história também vem de muitas outras coisas, né? Pensando, né, Rosa, você veio de Sim. outro país, né? E ter visto essa mulher em cima daquele carro alegórico, num tambor diferente do tambor que você conhece, né? Que é o samba, né? Já deve ter É. sido assim, uau, como é que eu vou me relacionar com isso que é tão diferente do que eu conheço, né? Uhum. E dali que eu entro numa questão importante, né? Que tem aí uma pergunta que estão fazendo de como zerar as emoções, zerar o corpo, mas como zerar as emoções e as sensações, tá? Porque isso está na nossa história, está naquilo que a gente construiu para si imaginário, né? Eu tenho a sensação. Quando estamos falando exatamente do corpo biológico, das emoções, das sensações, das imagens, nós estamos fazendo uma metáfora de como se tivesse você um conjunto de portas para você entrar, para conhecer você e trabalhar você. E seriam portas de acesso a um desenvolvimento. Não necessariamente eu vou malhar, né? Não necessariamente eu tenho que me mover, mas eu posso começar trabalhando uma sensação. E uma sensação pode ser trabalhada com respiração, né? Essa minha sensação, eu vou provocar algumas sensações para mim, São portas de algum, acesso que a gente encontra no corpo no de corpo. autocuidado e conhecimento. Então, assim, a construção desse ser presente é a abertura dessas portinhas, né? Que a gente vai acessando e vai se descobrindo e vai ganhando estado de presença. Uhum. E alertando que, mexendo na porta, aquela que para você é muito mais fácil, você já está trabalhando um sistema. Porque todas essas portas são é um sistema que se relaciona uma coisa com outra. Então, pode sim trabalhar as imagens, criando imagens de você, e se divertindo aqui com as imagens, olhando você no teu vídeo. Quando comecei a fazer lives, eu morria de medo de não me sair bem. Pode ser que agora também não esteja me saindo bem, mas eu tomei coragem de me olhar e tomei coragem de me ouvir e dizer: o que estás falando? Que expressão é essa? Né? E como ainda você está se arrumando tudo para impressionar. Então, são coisas que isso que estou falando reporta a uma outra portinha, que ela é bastante desafiadora, que são as crenças que nós temos a respeito de nós mesmos. Temos muitas crenças. Baixinha não impressiona. Né? Baixinha não impressiona. Tem que ser 1,70 m para cima. E eu que tenho 1,58 m, estou ferrada, estou frita. Né? Porque baixinha não impressiona. Opa, Tem eu vários tenho tipos de esse. crença, né? Tem a crença familiar, sei lá, as mulheres da minha família são as matriarcas de famílias que têm 5 filhos. Sei lá, estou viajando aqui. Os homens dessa família sempre foram muito bonitos, sabe? Ou então os homens dessa família sempre foram esportistas. E aí você, às vezes, carrega um fardo familiar por conta da crença familiar. Tem uma outra crença que é a crença histórica, né? Eu sou um corpo branco, de olhos verdes,
que nasci assim, assim, assado, entendeu? Então, assim, tem as crenças históricas, um corpo negro, o corpo da mulher, né? Assim, a história da mulher ao longo dos tempos, a história de um corpo brasileiro, né? A história de um corpo e gênero, né? E opções sexuais, isso é histórico, né? E tem ainda as suas crenças particulares, que é você captando o que as pessoas falam, as suas vivências, e aí tem coisas que você toma como verdade para você. Tipo assim, nossa, eu quando chego nos lugares, as pessoas se afastam, sei lá, viajando. Você cria uma coisa e aí você carrega isso para todos os lugares que você vai. Então, assim, as crenças, de alguma forma, elas vão dando esse corpo do como a gente enxerga o mundo e de como o mundo responde para a gente. Porque se a gente enxerga o mundo, a gente está trabalhando nesse modo e atraindo para a gente coisas e pessoas e lugares que vão estar ainda trabalhando coisas que a gente ainda não conseguiu enxergar, né? Uhum. E aproximam da gente esses E lugares, né? aí que e isso como entra como um limitador de expressão do teu corpo, Exatamente. com uma valoração diferente de partes do teu corpo. Entra numa consciência energética, eu não serei nunca tão forte para poder fazer isto ou aquilo, ou não conseguirei fazer tal coisa, ou com o corpo que eu tenho, né? Eu não vou conseguir algumas coisas, e podem ser limitadoras. E qual é, então, a chave de zerar essas crenças? Como que podemos zerar essas crenças no nosso corpo? Ou substituir, porque sem crenças a gente também não Sim, segue, né? A gente precisa substituir. Quer ver é. uma crença que a gente vê muito? Todas as pessoas da minha família são guerreiras. Aí você passa uma vida inteira lutando, né? Porque o que o guerreiro faz? Ele luta. Não, Aí fala hoje assim, que eu nós estou estamos exausto dessa falando, vida, né? se hoje que nós falamos do empoderamento feminino e do papel da mulher e tudo mais, uma das coisas que mais se fala, por exemplo, é que, olha, a mulher, essa mulher poderosa que tem que ser empoderada, não sei o que precisa mudar, ela é uma mulher, só que acontece com ela porque ela é multitarefa. Ela é multitarefa. E meu companheiro é multitarefa. Se os dois forem, vai ser fantástico. Só que colocaram para ela que ela é multitarefa e ela acredita piamente em multitarefa. Como que eu vou zerar isso ali? Como que eu saio para um processo de muita presença? No momento em que eu faço somente uma pergunta para essas minhas crenças. Uma pergunta. Será que? Será que? Será que? Será que isto, que esta crença me revela, ou me proíbe, ou me limita, será que eu posso expressá-la de outra maneira? Será que ela não me dá opções? Será que ela pode ser, se eu aprender algumas coisas, ela pode ser a meu favor? E quando você faz essa pergunta, Rosa, você abre a possibilidade. Primeiro, assim, você abre a possibilidade de mudança, mas que eu acho importante, além da mudança, a gente entender que toda a crença fez com que a gente caminhasse até onde a gente está hoje. Então, assim, todas as crenças que eu carrego me levaram para esse movimento que é o Márcio Cunha hoje. Com 41 anos, artista no Brasil, que trabalha com corpo, que tem um projeto tal, que faz isso. Então, assim, esse Márcio que se manifesta hoje aqui é resultado de todas essas crenças. Mas quando eu pergunto será que, eu dou espaço para expansão. Eu abro espaço para o novo, eu construo espaços de escuta do que está acontecendo ao meu redor e do que eu quero. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente está muito bem onde a gente está fluindo muito bem do jeito que a gente está, mas o que você quer?
Aí tem uma coisa que o Krenak me faz muito refletir, pensar sobre, que a gente está sempre querendo alguma coisa, né? A gente quer sempre ser alguma coisa que é fora, sem simplesmente ser e estar nesse momento, sem querer ser maior do que a gente é, sem querer. Eu já viu esse filme Irmão Sol, Irmão Lua, do Francisco de Assis, contando a história de Francisco de Assis? Tem um momento maravilhoso, eu vou falar esse trechinho que é incrível, que Francisco de Assis ele vai na igreja católica, ele descalço, imundo, com todo mulambento, com a roupa toda só trapos, né? Todo machucado, ele entra sozinho numa igreja suntuosa, toda de ouro, o cara lá todo, né, assim, um pontífice, a pessoa paramentado, e aí de repente ele vira e fala assim: por que eu tenho que me preocupar com o que eu vou comer se os pássaros acordam certos de que vão comer e que vão continuar existindo e de que a vida vai seguir? E nesse momento me passou esse que para mim tem a ver com Krenak em algum lugar, que é assim: a gente está vivendo uma doença enorme que é competir com o outro e não competir consigo mesmo. Se é que a palavra competir cabe na natureza, é porque a gente vai dando nome, né? Tipo, o leão compete com o outro. Não sei se a palavra seria competir. É porque existem, eu acho, valores que nos tornam humanos e que nos que alargam a nossa vida, que talvez no ser, simplesmente assim, eu não vou ser nunca igual a nenhum homem que passou pela Terra. Né? A Rosa tem 81 anos e não vai ser igual a mulher nenhuma. A história da Rosa não é a história de ninguém. Pode parecer com a de alguém, mas nunca será de ninguém. Somos únicos, somos entidades. Né? Esse pensamento talvez quebre muitos outros, né? Que são essas crenças que a gente vai carregando ao longo da nossa vida e que precisam realmente se transformar. Né? E muitas vezes são verdadeiras prisões, né? Porque Prisões. são crenças a respeito de capacidades, são crenças a respeito de competências, são crenças sobre relacionamentos, sobre existência, são milhões de crenças que nos limitam sobre nossos estereótipos, e tenho que seguir estereótipos. Estava comentando aí sobre uma expressão, mulheres no topo. Eu falei, mulheres no topo? O que será mulher? E qual será esse topo? E o que acontece com as mulheres que ficam no vale? Né? Então, qual é a diferença entre uma mulher no vale e uma mulher no topo? E que topo é esse? Então, quando absorvemos algumas expressões, como essas expressões começam a entrar dentro de nós como prisões. Agora eu tenho que ser uma mulher bem-sucedida, indo para o topo. Qual é o topo, gente? Estar sentada na cadeira como CEO de uma empresa. Qual é meu topo? Meu Rosa, topo e aí pode dentro dessa ser palavra, né? dentro dessa palavra topo, eu ainda traria um pensamento que é o seguinte: a vida é impermanente. Não existe ninguém que consegue ficar em movimento eternamente no topo. Em algum momento precisa estar em movimento, vai estar em outros estados. Então, assim, sucesso passa, alegria passa, tristeza passa, dor passa, tudo passa. Então, assim, quais são as suas escolhas, né? É estar presente. Exatamente. Até Estar no topo. presente é estar pleno nesse momento. Não se repete, não se repetirá. O que eu levo disso? O que eu vivo com isso? O que está mexendo comigo? Qual é a descoberta que eu acabei de fazer? Qual é o pensamento que me tocou?
o que pode disparar isso para um próximo movimento, para um outro território, para uma outra ação, para outro encontro. É hoje, é agora. E em essa soma de agoras é que eu me torno inteira. E me torno o que eu sou. Porque também me deslocar para um futuro, eu digo assim, seja delirante com o sonho de futuro. Delire, delire. Porque quando você está delirando aqui, você está amando aquela cena e preparando o teu corpo para um estado desejado ao qual ainda você não chegou, mas que já existe dentro de você. Então, sonhe, sonhe. Mas seja muito presente na realidade, naquela que você está vivendo plenamente. E aí, em ela, você vai chegar com toda essa elaboração que você fez de um sonho maravilhoso, porque você começou a trabalhar seu corpo em estados que te predispõem para viver alguma circunstância que você quer. Isso não significa autoengano, significa preparar teu corpo em estados que favoreçam você e te preparem para poder estar presente. Tem eu sou Theta Healing, né? Também uma técnica, enfim, muito interessante que eu tive a oportunidade de conhecer. E tem uma coisa interessante no Theta Healing que eu trago para cá e considero interessante da gente pensar, que, na verdade, o teu desejo precisa ser muito claro de futuro, para que você já seja, no presente, aquilo que você está querendo que seja lá. Você planta o que você é. Então, assim, eu quero muito... vou falar uma coisa que não precisa ser o que é, né? Mas, assim, eu quero muito um carro. Como é esse carro? Que cor é esse carro? Para que você quer esse carro? Você está gastando essa energia com esse carro por quê? É tão importante assim esse carro? Se visualiza tendo esse carro, quanto é esse carro? Se visualiza ganhando dinheiro desse carro e comprando esse carro, visualiza andando nesse carro. Porque quando a gente não visualiza o sonho todo, às vezes a gente entra em grandes furadas. A gente sonha coisas que são impossíveis e sonha coisas que às vezes nem a gente gostaria de estar lá, onde a gente planejou e desejou tanto estar, né? Mas é aí a grande sutileza, gente, nesse pensamento antecipado. Eu posso planejar comprar um carro lindo, maravilhoso, uma Ferrari linda, que acabaram de lançar agora, uma Ferrari com motor não sei quanto, papá, lindo, né? Eu posso me planejar para isso. E desejar esse carro. Sim. Existe uma diferença entre um planejamento de fazer, eu vou fazer, um planejamento de ter, eu vou ter, e um planejamento de ser. E um planejamento de ser é nada mais que você dizer para você, eu quero ser lá e me ver lá, uma pessoa autônoma, que vive autonomia. Tem várias técnicas, né? Tem gente que escreve coisas, vai colando nos papéis, coisas que você quer muito, né? Para você ganhar foco, né? A nossa mente também vai... como é que eu vou dizer? Ganhando foco. E a gente está falando isso para coisas materiais, como, por exemplo, um carro, mas às vezes você pode falar sobre uma coisa que pertence à sua personalidade, que você gostaria de modificar, né? Assim, gostaria de ser uma pessoa mais tranquila. Estou muito nervoso, queria ser uma pessoa mais tranquila. E aí se visualiza sendo uma pessoa tranquila. Ou ter alguma coisa. Faz Exatamente. uma grande diferença. E aí eu faço uma diferença entre o planejamento e a formulação de um estado desejado de vida. Um estado desejado de vida. O estado desejado de vida, onde eu quero ser presente e estar presente, ele tem esses atributos em mim. E eu tenho consciência que meu corpo expressa essa harmonia, que meu corpo expressa essa tranquilidade, que meu corpo expressa essa autonomia,
que expressa essa liberdade, que expressa a beleza, expressa a estética, expressa o sentimento, expressa várias coisas. Eu não tenho nada, aparentemente, material, né? Mas se eu busco esse estado em mim, e ser presente é um estado de plenitude, onde teu corpo está a serviço desse estado. E ele te dá todos os sinais para estar nesse estado. E você construiu esse estado. Maravilhoso pensar isso. Adorei essa pontuação que você fez agora, ou essa vírgula que você fez, porque são muitos assuntos em torno do corpo, né? Eu fiquei pensando, Rosa, eu não sou do meio corporativo, eu sou artista, né? Sou um artista do corpo, um artesão do corpo, também sou um artista plástico. Mas é interessante pensar, e essa troca é muito, muito rica, né? E eu acho que é por isso também que a gente se encontrou e que a gente tem projetos juntos, de lugares diferentes, de enxergar o corpo, a vida, o outro, né? E uma das coisas que eu sempre, olhando para o meio corporativo, pensei e penso, né? Como transformar os ambientes em ambientes saudáveis, como você ser saudável dentro dos ambientes e como você ser produtivo sem ser competitivo. Que a competição seja coletiva, no sentido de mãos dadas, seguimos juntos, né? Porque a gente está falando de vários aspectos, né, nessas portinhas, né? O corpo biológico, né? Tem esse lugar que é o meio, o ambiente onde a gente vive, né? E como nós também somos capazes de transformar o nosso ambiente a partir do momento que nós ganhamos consciência do nosso corpo e nos posicionamos dentro desse espaço de um jeito diferente. Já mudou esse ambiente. Se no seu ambiente, por exemplo, do seu lar, né? Do lar de uma pessoa, tem muita briga, provavelmente essa pessoa está dentro desse espaço de briga. Se ela deixa de entrar naquela frequência, entende outra forma de acontecer a família, a casa, ou então aquelas questões, provavelmente isso se modifica, né? Então, trazendo um pouco para cá também, aí você consegue, com certeza, trazer mais clareza. E, por exemplo, dentro da arte, né? Dentro da dança, em algumas danças tem muita competição, né? Quem consegue levantar a perna mais alta, né? Por exemplo, no balé clássico, que é uma dança que tem passos específicos, um jeito de acontecer, de alguma forma tem uma competição entre as bailarinas. Todas querem ser a primeira bailarina do Teatro Municipal, né? É uma dança construída num único modo de acontecer. Ou você se encaixa dentro daquilo, e aí você vai ser bailarino clássico, ou não. Isso não coloca essa dança num lugar menor nem maior do que nenhuma outra dança. Apenas traz uma especificidade que gera, de alguma forma, e aí a gente pode falar sobre isso, esse lugar da competição. Quando eu olho para outras danças, por exemplo, como a dança contemporânea ou pesquisas de movimento, eu, por exemplo, investigo relações entre artes plásticas e dança, e vou descobrindo as minhas potências, vou descobrindo no meu entorno o que pode potencializar o meu trabalho, e eu encontro nos meus pares mão dada, e não esse desejo de querer sobrepor o trabalho do outro, eu vejo que existem outras possibilidades de acontecer o mesmo fazer que é a dança, sendo potente artisticamente tão quanto. E isso me encanta. É como se eu tivesse assim, uma empresa, outra empresa. As duas funcionam, são lindas, mas uma tem um jeito de funcionar que gera uma sensação no intérprete. Por exemplo, o bailarino clássico ele só dança provavelmente até os 30, 40 anos, no máximo. 40, tipo, caramba, palmas para você. Né? Baryshnikov, um Baryshnikov. Não, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Mas ele já não, o corpo dele já não dança aquela dança. Ele teve a capacidade de, que nem água, né? Entender que tem um obstáculo aqui, meu corpo não sobe, não salta mais como salta. O que o meu corpo expressivo é capaz de falar? E é tão lindo ver uma pessoa mais velha dançando, né? Uma pessoa... Porque ele é um corpo história. Ele é a história da dança viva. Né? Então, assim, que bom que você trouxe essa imagem dessa figura aqui para esse espaço.
Então, só para a gente repensar que talvez, assim, como está funcionando hoje, pode se modificar. E aí eu falo, dentro da empresa, dentro da dança, no seu bairro, na sua casa, no planeta, né? Estamos recebendo um alerta coletivo planetário, né? Estamos funcionando há muito tempo desse jeito. Podemos continuar assim? Podemos. O que vai acontecer? Não saberemos, mas estamos escolhendo o futuro que a gente quer com clareza. O que a gente está conseguindo modificar, né? Porque não é difícil, é complexo, né? A gente mexer nas estruturas. O que a gente está falando aqui talvez sejam sobre estruturas, né? E mexer numa estrutura dá medo, né? Parece que se eu tirar uma pecinha de baixo, todo o resto vai cair, né? Mas tem que ter coragem, olhar, né? Que é isso que a gente está falando desde o início, que é escuta, né? E conhecimento, cada vez mais conhecimento, que são essas trocas que vão fazendo a gente se enriquecer também, entender mais, para conseguir tirar, talvez, essas pecinhas para mudar as estruturas. Todos nós temos que mudar as nossas estruturas, que a gente consiga, né? Uhum. Porque todos nós estamos sendo desafiados com a ruptura de alguns modelos e algumas práticas, e estamos sendo levados à descoberta, à necessidade de descoberta de novas práticas e novas formas de nos relacionar com a natureza, entre nós, na relação com o trabalho, e nosso corpo entra ali. E é claríssimo como esse momento fez com que você tivesse que ficar confinado em limites muito bastante estreitos, que na tua casa, no teu quarto, e por meses a fio. E isso significa que eu não consigo abrir a janela e respirar quanto eu gostaria. Ou sair no parque e sair correndo para saltitar. E que não vou me encontrar para fazer uma roda de samba com meu grupo. Então, muitas coisas estão mudando, muitas coisas. E E todas aí, elas afetando. todos nós estamos sendo convocados dentro disso que você acabou de falar para estar com a gente, né? Olhar para a gente de novo. É como se a história que nós estamos vivendo agora fizesse assim: volta para dentro do seu corpo, olha para o seu corpo, respira, olha o seu corpo, o que você está sentindo? Você está feliz onde você está fazendo do jeito... Às vezes não é nem onde você está, fazendo do jeito que você está fazendo. É só mudar a perspectiva, trocar os óculos, né? E aí, quando a gente vai abandonando essa escuta interna, sinais maiores vão aparecendo, né? No mundo, uma pandemia, no corpo pode ser uma doença. Então, assim, se você não consegue abrindo esses espaços de escuta, você não consegue também transformando as estruturas, né? Esse corpo, como essas janelas estão todas ligadas, né? Mexer no corpo biológico vai mexer no corpo história, mexer no corpo história vai mexer no corpo imagens, né? Vai mexer no corpo memória, né? Então, assim, ser presente é um desafio. É um desafio, Rosa. É um desafio, gente. E para nós, a gente deixa para vocês esse desafio, porque já deu 1 hora de live, né? Já estamos Uau! na Nem nossa senti. despedida. A gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal de YouTube, e que deixem sugestões, perguntas, que a gente consiga se ver nas próximas lives, porque queremos falar disto, como falamos agora, e com a participação de vocês, perguntas, sugestões, etc., que vocês deixarem, isso também vai alimentar nós, em direcionar os temas. Esse foi o primeiro encontro sobre esse tema e a gente estará continuando com vocês. Então, a gente agradece de coração vocês estarem com a gente. Divulguem, porque nós estaremos novamente falando desse corpo, porque estamos falando de vida, estamos falando de saúde, estamos falando de felicidade, estamos falando de bem-estar. Tá? E aí... Como passou rápido! Márcio. Tinha tanto ainda para falar. Exatamente, Márcio. Mas Eu pode... agradeço, Rosa, a oportunidade de estar aqui dividindo e trocando com você. Fico muito feliz, é muito rico sempre que a gente se encontra.
e se deixar, a nossa reunião demora 4, 5 horas, a gente quase esquece do corpo biológico e fica aqui no blá, 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 trocando muitas coisas. Fico muito feliz. Muito obrigado. Ok. Então, um grande abraço e sinta seu corpo. Sinta seu corpo. Abracem seu corpo. Acariciem seu corpo. Acolhem seu corpo. Amem seu corpo.